Olá, para você que acompanha aqui o nosso canal, né, já há um tempo sem gravar vídeo, quer dizer, saíram uns vídeos aí as últimas semanas, e nós estamos tentando aí dar um gás aí, ressuscitar o nosso canal aqui no YouTube, e estamos gravando aqui usando essa ferramenta aqui à distância, né, como nos primeiros vídeos do nosso canal aqui, eu e Diego de volta, mas eu em uma cidade, Diego em outra cidade, longe, não só por causa da pandemia, mas porque tem sido assim já há um bom tempo, né? Estamos aí morando em cidades diferentes e esse é um dos motivos também por não ter saído tantos vídeos ultimamente, né? E como nós estamos vivendo num tempo de pandemia, hoje o nosso vídeo nós vamos tratar sobre a confiança em Deus em tempos de adversidades, né? Em tempos de lutas, de calamidades. O que é que a Bíblia tem a nos ensinar? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que nós podemos aprender de Deus quando nós passamos por tempos de aflição? Esse é o nosso vídeo, o vídeo de hoje. Então acompanhe aí. Diversas vezes passamos por dificuldades em tempos e tempos, e isso faz com que eu e você pensemos: será mesmo que o Senhor está no controle de todas as coisas? E é aí que a Escritura nos responde. Se você perceber, vindo de Abraão até os nossos dias, Deus tem controlado a história de forma magnífica. E a confiança em Deus é o ponto principal na vida desses homens. Então Abraão, considerado nosso pai da fé, né, como o Diego falou, desde lá de Gênesis, esses homens têm nos ensinado sobre confiança, né? Abraão, nós não temos um caso específico ali de sofrimento, de calamidade, mas Abraão é considerado o nosso pai da fé justamente porque ele creu na promessa de Deus, né? Deus o chamou ali e o texto nos diz que ele saiu da sua parentela em obediência à vontade de Deus e obedeceu o chamado do Senhor e foi para uma terra que ele não conhecia, né? E ele foi, por isso, um exemplo muito grande da confiança em Deus, sabendo quem Deus é, conhecendo aquele que o havia chamado, pois nós temos ali, à luz da Escritura, o ensinamento de alguém que teve fé, que creu em Deus e por isso foi justificado diante de Deus. Então ele confiou em Deus e ele demonstrou a sua fé em obediência ao chamamento e à palavra de Deus. Vale salientar que muitas pessoas confundem a falta de confiança em Deus com o pecar. Não tem nada a ver. Abraão confiava no Senhor e o fato de Abraão confiar no Senhor não quer dizer que Abraão não pecava contra o Senhor. Todos nós pecamos, pois somos falhos e pecadores. Mas aquele que confia no Senhor, primeiramente reconhece que é pecador e, em segundo lugar, reconhece a insuficiência diante das questões da vida, colocando assim a confiança no Senhor. Então, se você tem essa ideia errada de que eu só posso confiar em Deus se eu não cometer pecado nenhum, tire isso da sua cabeça. A Escritura nos ensina de forma clara e objetiva que a confiança em Deus não se dá na ausência de pecado, e sim diante de todas as circunstâncias que surgem em nossas vidas, seja elas pecaminosas ou não. A confiança em Deus deve estar presente na nossa vida. O caso de José, como a Diego acabou de dizer, é um caso muito claro disso dentro das Escrituras, né? Todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos pecaram contra ele, e nós vemos lá um caso muito claro de alguém que confiou em Deus e que percebeu que tudo aquilo que ele havia vivido, todo o seu sofrimento, todo o mal que os irmãos de José cometeram contra ele, Deus em tudo aquilo estava trabalhando. Tudo aquilo Deus cooperou para um fim proveitoso na vida de José. É nas suas palavras, lá em Gênesis, lá caminhando para o final do livro de Gênesis, nós vemos José afirmando que eles intentaram o mal contra ele, mas Deus fez com que aquele mal que os irmãos de José intentaram contra ele fosse transformado em bem. Nas palavras do próprio José, Deus estava guardando e usando aquele sofrimento dele, as ações pecaminosas dos seus irmãos, para um fim proveitoso. E não era só o bem de José ou o bem dos seus irmãos, mas Deus conservou o povo da aliança por meio daquele ato. Nós vemos isso nas palavras de Jacó, quando ele está orando, abençoando José e os seus irmãos, lá no final de Gênesis.
ele usa uma expressão que é a mesma para apacentar. Deus estava guiando e cuidando do seu povo como um bom pastor, preservou o povo da aliança por meio de tudo aquilo que José havia passado, de todo aquele sofrimento. Deus estava ali. Então é na linguagem do pastor lá do Salmo 23, que não nos abandona, que nos guia em qualquer tempo, em todos os tempos, em qualquer tempo, seja de aflição, seja de bonança, pelo vale de sombra da morte. O Senhor está cuidando de nós e por isso nós podemos confiar nele. Deus estava ali guardando o povo da aliança por meio daquele tempo de sofrimento, por todas as coisas que José passou ali na mão dos seus irmãos. Voltando ainda um pouco, o próprio Abraão ainda, dentro da sua vida, teve uma prova de confiança no Senhor, na qual ele precisaria sacrificar o seu próprio filho, para que assim fosse provado que de fato ele confiava no Senhor por meio daquele sacrifício. Então Abraão, com muito sofrimento, com muita dor em seu coração, angústia na sua alma, ele leva o seu filho para assim ser sacrificado, confiante no Senhor, que o Senhor proveria o cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho. E assim Deus o faz, providencia o sacrifício e assim o seu filho está livre da morte. Obviamente, sabemos que é um prenúncio do que aconteceria com Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, nós vemos a confiança de um homem, assim como eu e você, pecador, falho, que muitas das vezes omitiu informações de que a sua esposa era sua irmã, para que eles não morressem diante dos poderosos do Egito. E agora nós vemos um homem que também é pecador, assim, confiando grandemente no Senhor e na sua providência. Então, tanto José como Abraão são exemplos de homens de Deus que confiaram no Senhor verdadeiramente. Então nós tratamos de dois exemplos, tem outros também que nós vamos falar aqui, mas dois exemplos, Abraão e José, de grande relevância dentro da história bíblica, como exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Mas se nós olharmos para todo o povo de Deus, desde o início, nós temos um povo que, debaixo das promessas de Deus, confiaram e perseveraram, mesmo em momentos até de desvio do povo de Deus, sempre havia uma promessa, sempre havia uma graça e sempre havia a mão de Deus protegendo o seu povo. Quando nós olhamos lá para Gênesis, no início, há uma promessa, o texto conhecido como proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus promete ali, após a queda, um descendente, o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos desenrolar toda essa promessa de Deus em toda a história do povo de Israel. Nós temos ali o texto subsequente, né, quando Adão e Eva, eles coabitam e têm um filho. Nós temos ali no início de Gênesis capítulo 4, Eva declarando, melhor dizendo, sobre Caim, que ela havia adquirido um varão com o auxílio do Senhor, lembrando ali da promessa que Deus havia dito sobre o seu descendente. Só que o cenário depois disso é um cenário negativo. Né? O filho de Adão e Eva, Caim, o filho mais velho, assassina o filho mais novo, o filho justo, aquele que tinha fé, aquele que agradou ao Senhor, como diz o autor de Hebreus. E ali diante de um cenário negativo, né, o filho justo morto, a linhagem de Caim foi uma linhagem maldita, de homens que ficaram com o coração obstinado contra Deus. Mas no final do capítulo 4 de Gênesis nós temos uma esperança renovada. Adão e Eva voltam a coabitar e têm um novo filho, um filho chamado Sete. E todo o capítulo 5 mostra então essa linhagem piedosa a partir de Sete. Nós temos ali uma esperança renovada. Eva confiou na promessa que Deus tinha. E todo o povo de Israel, toda a história do povo de Israel é uma história que se desenrola debaixo das promessas de Deus. Mesmo em meio a cativeiros, como foi o cativeiro egípcio, nós temos ali uma figura importante de Moisés. Nós temos o povo assírio que se levantou contra o povo de Israel. Temos os filisteus antes disso. Temos o cativeiro babilônico, que é muito conhecido em toda a história do povo de Israel. Então, mesmo em tempos ali de desvio das leis de Deus, de sofrimento, de calamidade, sempre havia ali nas palavras dos profetas, palavras de confiança, né, de se apegar às promessas de Deus. Lembramos do relato de Elias, né? Elias desesperançoso, porque só havia ele fiel diante do povo, diante de Deus. E nós temos Deus falando para o profeta que havia guardado um remanescente fiel. Então nós temos essa confiança na promessa, seja ela em qualquer tempo. Nós temos um Deus que nós podemos confiar por causa do seu caráter. Ele cumpre
aquilo que ele promete. E chegamos a Jesus Cristo, que foi, de fato, sem dúvida alguma, o maior exemplo de confiança em Deus, o maior exemplo de homem que confiou plenamente no Senhor. O seu Filho, Jesus Cristo, deu a sua vida, morreu pelos seus eleitos, morreu pelo seu povo, confiante de que seria ressuscitado, que receberia a coroa de glória e que absolutamente nada o tiraria essa vitória. Essa confiança do seu Filho Cristo Jesus, ao ponto de morrer na cruz do Calvário, nos mostra, nos dá o exemplo de confiarmos em Deus independente das circunstâncias. Não sei se são circunstâncias de calamidades, como encontramos agora nessa pandemia, ou se são coisas menores. O nosso dever como filhos de Deus, como cristãos, é de confiar tão somente na obra do Senhor, a obra do verdadeiro dono do mundo, do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Precisamos confiar nele assim como Cristo confiou, pois a sua palavra nos ensina que nós reinaremos juntamente com ele eternamente, para a sua glória. Para finalizar, queremos deixar 2 conselhos práticos para você. Primeiro, diante dessa pandemia, não se desespere. Confie no Senhor. Lembre-se das suas palavras de consolo, as suas promessas da volta de Cristo e de que as coisas vão ficar feias e que você, diante dessa situação, você precisa confiar no Senhor. Portanto, diante dessa pandemia, não se desespere. E o segundo conselho aqui que nós deixamos no final desse vídeo é um conselho mais prático. Diante de tudo que a gente falou aqui, nós temos a base da nossa esperança, é a Escritura. Por isso, nesse tempo de pandemia, você precisa entender a necessidade que você tem de mergulhar na leitura das Escrituras, conhecer o Deus lendo no seu tempo devocional, diariamente, seja sozinho, seja em família, mas leia a Escritura. Ore a Deus, esteja em comunhão com Deus. Nós poderíamos aqui dizer tantas coisas, né? As pessoas às vezes esperam coisas mágicas, né? Que vão transformar as suas vidas da noite para o dia, vão fazer com que elas confiem mais em Deus, que elas murmurem menos, que elas se desesperem menos. Mas nós cremos que há um poder na Escritura. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter comunhão com Deus em oração, e isso vai lhe fortalecer. Você vai ver esses exemplos de confiança na Escritura e você vai receber de Deus, pelo poder do Espírito, aquilo que você necessita para confiar nele. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Lembre-se que nós temos também um podcast que está no Deezer e no Spotify, e lá nós temos vários assuntos, temos devocionais que podem servir de bálsamo para a sua vida. Então, nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, @vocêquepensa, no Facebook também, Você Que Pensa, tá certo? E até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Valeu, tchau!